Alô, pessoal, amigos, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. E a propósito, hein, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando sempre pelas outras redes sociais do Conversa de Torcedor, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor, e também no YouTube. Acompanhe o Conversa de Torcedor Notícias, todas as terças e quintas, sempre às 18 horas, com um resumo das principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar, e também aos sábados ao vivo, a partir das 11 da manhã, pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo site radionsc.com, também pela DAI 98.7 FM, pela Rádiosnet e também pelo nosso canal do YouTube Conversa de Torcedor ao vivo, tá bom, pessoal? No YouTube, ao vivo na rádio Nossa Copacabana, transmitindo o programa lá na rádio, tá bom? O Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, toda a galera do Conversa de Torcedor, falando sobre futebol e também do resumo das principais notícias, tá certo? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do futebol. Meus amigos, falando do Fluminense, né, meus amigos? Olha, o Fluminense quase escapou pelos dedos aí, a classificação para as oitavas de final, hein? Por que que eu tô falando isso? Porque o time do Fluminense, olha, gente, um empate, um jogo tenso no Maracanã, que eu vou te contar, hein? De um jogo tenso, que eu vou lhe dizer, em 1-1, Fluminense Sport Cristal, o Cano fez o gol para a equipe tricolor e o Blenner, brasileiro Blenner, ex-Botafogo, fez o gol para o Sport Cristal, né? Em que o time do Fluminense avançou na liderança do grupo, né? O River Plate também avançou, com a vitória contra o The Strongest da Bolívia por 2-0 no estádio Monumental de Nunes, e foi de muita tensão, né? Mas o Fluminense se classificou para as oitavas de final da Libertadores. O tricolor empatou com o Sport Cristal, 1-1. Gols de Cano para a equipe do Fluminense, Brenner para o Sport Cristal, que a gente repita aqui. A gente está repetindo aqui, né? E garantiu a classificação para a sequência da Libertadores na liderança do grupo D na competição, né? O time do Fluminense, né? E agora a equipe peruana, comandada pelo brasileiro Thiago Nunes, ficou em terceiro e vai para a Sul-Americana num playoff, né, contra o segundo colocado, né, contra o segundo colocado, né, para disputar o playoff, para se classificar para as oitavas de final na competição da Sul-Americana, né? E falando no jogo aqui, pessoal, porque o Fluminense teve momentos de tensão, porque eles vão falar aqui sobre isso, porque começou a partida sendo pressionado pelo Sport Cristal, de algumas oportunidades que estava em cima da marcação, lógico, estava em cima da marcação, que a gente vai falar aqui, e o jogo estava quentíssimo, estava quente, né? Com muitas faltas, né? E, por sinal, no primeiro tempo, com faltas, né? Que foram aí 4-5, né? Para a equipe do time do Sport Cristal na primeira etapa, né? Que foram faltas aí de um jogo brigado, inclusive, né? E com a posse de bola, a maioria da posse de bola é da equipe do time do Fluminense, com 62 contra 38%, né? 62% contra 38% da equipe do Sport Cristal, né? Com uma troca de passes, né? Mas vamos falar aqui, primeiramente, sobre esse assunto, né? Porque foi de muita pressão pelos dois lados, né? Lógico, aí, né, que teve dois lados, né? Que o Fluminense começou pressionando, lógico, né? Começou pressionando, pressionado pelo Sport Cristal, né? Em cima da marcação, né? Também tendo aí de um jogo aí, inclusive, também que teve um lance também, né, aos 5 na primeira etapa, em que o Samuel Xavier saiu errado, ou melhor, saiu jogando errado na marcação. O Yotun liga o Brenner, que ajeita dentro da área para o Grimaldo, né, chutar de esquerda para fora, uma boa chance para a equipe peruana no primeiro tempo aos 5, né, de jogo da primeira etapa, que saiu errando o Samuel Xavier, né.
e de muita pressão, de um clímax no Maracanã, né, que teve aí, esquentou entre os jogadores, né, das duas equipes, né, o Predel e o Arias, né, que dividiram a bola na lateral e se estranharam, né, após dividir o jogo ficou quente, né, e que teve acontecimentos aí também, né, os dois jogadores ficaram aí, né, que se estranharam, né, e até, né, nessa situação aí o time do jogo aí que começou muito quente, né, o árbitro da partida, que é o árbitro chileno, né, o Piero Massa do Chile, tentando acalmar as situações, botando um controle na situação, né? E o time do Sport Cristal tentando trabalhar a posse de bola, começando aí no começo da equipe peruana, né? Muito boa para a equipe peruana numa troca de passes da equipe do time do técnico Thiago Nunes, né? Em que a equipe do Fluminense tentando conseguir entrar no jogo, né? Entrar na partida, né? Tentando conseguir, tentando procurar trocar passes para tentar conseguir chegar no ataque, mas principalmente aí, pessoal, mas principalmente na equipe tentando conseguir chegar, por exemplo, o Ganso tocou para o Samuel Xavier, uma troca de passes pela direita, cruzou, mas deixa, mas a defesa afastou o Keno, aproveita a sobra e tentou passe para o Cano, e na área, né, para o Cano na área, mas o Inácio afastou o perigo, o zagueiro da equipe do Sport Cristal. Então, a equipe do Sport Cristal, tentando aproveitar isso rapidamente, né, o Grimaldo, que é a principal arma no primeiro tempo até nesses primeiros 20 minutos de partida, né, lógico, né? E aí, principalmente aí que o time do Sport Cristal teve nessa situação, até que aos 21 minutos o time do Fluminense abriu o marcador na partida, né, com o lance do Germancano, né, abrindo o marcador, né, o Keno recebe lançamento do campo de defesa, né, toca para o Cano, né, que dominou na intermediária e finalizou de direita para marcar o gol, né, e a bola foi por fundo da rede, sem chance para o goleiro Solis, né, e no canto rasteiro do gol da equipe peruana, 1-0 para a equipe do Fluminense. E aí, né, que tenta, para tentar conseguir pressionar, lógico que a equipe do time do Fluminense tentando pressionar, né, que começou a dominar mais a partida depois do gol da equipe do time do Fluminense com o Cano, o time do Fluminense começou mais a dominar a partida na partida em ocasião, né, por exemplo, o Keno recebe na esquerda e cruzou na área, mas a defesa afastou o perigo, né, e que a equipe principalmente daquilo que dentro de uma forma, né, que até também de uma maneira, né, que está acontecendo na equipe do time do Sport Cristal antes, né, depois do gol, na equipe do time do Sport Cristal tentou uma reação, esboço de uma reação, né, depois do gol do Cano, mas sem sucesso, né, e que teve jogada ensaiada, uma cobrança de escanteio, teve uma falha da zaga do time do Fluminense depois do gol com o Felipe Melo, que recebeu a bola na pequena área, se embola e chuta para fora após a pressão da equipe peruana. No escanteio, no lance seguinte, da equipe do Sport Cristal, que tentou uma jogada ensaiada na cobrança de escanteio, mas o Fluminense recuperou a posse de bola, que dominou, repito, as ações depois do gol, né? E aí, né, teve a falta cobrada pelo Arias, né, do lance, né, de bola, teve na cobrança de falta da equipe do time do Fluminense, né, que teve aos 28 na primeira etapa, né, que o Arias cobrou falta e o Solis defendeu em 2 vezes, né, em 2 tempos, né, eu repito, aos 26, depois dos 25 minutos, o Fluminense começou a dominar a partida, né, que a gente repita aqui, né, que
né, que, repito aqui, a gente tem que falar aqui, o Keno recebeu na esquerda, cruza na área, mas a equipe do Sport Cristal, né, tirou o perigo. E aí, só para a gente falar aqui sobre o Cano, isso foi o 26º gol dele na temporada, né? Ou melhor, o 20º gol do Cano, do Fluminense em 2023, sendo o 6º gol na Libertadores, né? E a equipe do time do Sport Cristal, desse domínio todo do time do Fluminense, o time do time do Sport Cristal tentando conseguir, dando uma reação na partida, por exemplo, do Brenner, o brasileiro que recebeu o lançamento na intermediária, que recebeu na grande área, é bloqueado pelo Felipe Melo, né, escanteio para a equipe peruana, e no lance seguinte, que o Sport Cristal cobrou curto, né, a bola vai até o lateral Lora, né, o time do Sport Cristal na entrada da área, que finalizou, né, sozinho por cima do gol, né? Então, e digo aqui e que também a equipe do time do Fluminense teve essa pressão para conseguir, para avançando, teve um avanço, né, para tentar conseguir o segundo gol. Entre eles aqui, o Fluminense que avançou para a esquerda com uma boa troca de passes e o Marcelo arrancou pelo meio e tentou uma virada de jogo para o Samuel Xavier, mas a bola saiu para tiro de meta. E a equipe do time do Sport Cristal, né, teve aqui também dos lances que o Fluminense também tentando conseguir também na jogada, também aos 32 com o Keno, que avançou pela esquerda, que deixou o Castilho no chão, cruza errado, e a defesa da equipe do time do Sport Cristal afastou, e o outro lance, né, no outro lance, inclusive, né, que o Marcelo e Keno tabelaram, né, numa tabela entre os dois, o atacante cruzou rasteiro para o Arias, que finalizou, mas foi bloqueado. Na sequência, o Sport Cristal tentou golpear um contra-ataque, mas o Marcelo afastou de carrinho e vibra muito incentivando a torcida. Mas a equipe do time do Sport Cristal teve uma jogada, né, principalmente aí do gol do time do Sport Cristal, né, primeiramente com a jogada do cruzamento do Yotun, né, que teve um cruzamento na área, o Felipe Melo tirou na sobra, o Yotun tentou de novo, né, tentando passe, e a bola desviou o escanteio, e na cobrança do escanteio veio o gol da equipe do time do Sport Cristal com o Brenner, né? O Humberg cobrou o escanteio aos 36, Brenner cabeceou a bola, que bateu na trave e entrou, né? A equipe do Sport Cristal empatou no melhor momento no Fluminense, no jogo que estava dominando as ações. Foi um erro da zaga do Fluminense. E o Fábio ficou olhando para a bola entrar, bateu na trave, entrou, e aí ficou só olhando. Foi um erro da zaga do Fluminense, e a equipe do time do Sport Cristal para mim, foi uma ducha de água gelada do time do Fluminense. Para mim, isso aí, foi uma ducha de água gelada. Gelada. Isso é uma coisa impossível de ter acontecido isso. E a equipe do Sport Cristal conseguiu fazer o gol de empate no Maracanã. Então, a equipe do Sport Cristal começou a gostar no jogo, né, nesse período de partida, né, dentro do principal, e que a equipe do time do Sport Cristal tentou avançar com o Hulberg, que tabelou com o Brenner, mas o Nino afastou. Então, o Brenner, para quem não sabe, que eu repito para vocês, foi jogador do time do Botafogo em 2016, né, até 2018, 2016 até 2018, né? Teve uma passagem pelo Botafogo, né? O jogador Brenner. E aí, tentando uma reação a equipe do time do Fluminense, tentando uma reação, né? Um lance perigoso antes do intervalo, para a equipe do time do Tricolor, que foi uma bola na trave do Arias, né? O Marcelo cobrou na primeira trave, Nino desviou a bola, que bateu em Arias e que vai na trave, né? Escanteio para a equipe do time do Fluminense novamente. E pela segunda vez o time do Fluminense cobrou, Marcelo cobrou, e o Ludiger afastou para a lateral. Então, a equipe do time do Fluminense
ou melhor dizendo, o time do Fluminense aí, né, depois dos acréscimos, né, teve de perigos, né? Teve perigos, né, do lado do Fluminense, porque aos 56, o Fábio, melhor dizendo, tentou driblar o Grimaldo e quase perde a bola na grande área. O atacante tentou desarmar, mas a bola sai para tiro de meta para a equipe do Fluminense. E o outro foi do Inácio, né? Dormir na saída de bola, né? E o zagueiro vacilou e o Arias arrumou o escanteio para o Fluminense. O Tricolor cobrou rápido na área, mas a defesa peruana afastou. Então, erros e erros dos dois lados, né? Quase erros capitais, né, dos dois lados. Aí acabou o jogo do primeiro tempo, né? A equipe do Fluminense, depois do gol do jogador, né, no começo do jogo começou tenso, quente dos dois lados. Aí o Cano fez o gol, aí o time do Fluminense começou a dominar a partida, repito para vocês, mas no momento do melhor momento do Fluminense na partida, o Brenner empatou o jogo para a equipe do Sport Cristal, que deu uma ducha de água gelada na equipe tricolor e a torcida também. É uma coisa importante dizer isso. E no segundo tempo, foi um espelho da primeira etapa. Lógico, né? Foi um espelho na primeira etapa, né? Foi um espelho na primeira etapa, porque seguiu em cima do time do Fluminense, o Sport Cristal, lógico, né? Em que teve nos lances, por exemplo, uns dois, por exemplo, do Rumberg, que recebeu o cruzamento na área de Lora, cabeceou sozinho e o Lima afastou o perigo. A bola tinha endereço no gol, os 2 minutos na segunda etapa, né? E a equipe do time do Sport Cristal seguindo pressionando, porque teve um lance do Marcelo aos 4, tentando o lançamento para o Keno pela esquerda, e o Lora afastou, e o Fluminense não consegue trabalhar a posse de bola no início da segunda etapa, né? Porque a equipe do time do Fluminense, no time do Sport Cristal, seguiu pressionando, logicamente que aconteceu, né? E o time do Fluminense se sentiu desconfortável na partida, né? E principalmente teve algumas jogadas não conseguindo, né, dominar, né, tentando trocar passes, né, do campo de defesa, né, para tentar sair jogando para a equipe do time do Fluminense. E as duas equipes tiveram chances de gol para os dois lados, né, mas a rede não balançou, né? Primeiramente aqui, por exemplo, para a gente falar aqui, obviamente, o segundo tempo começou aí, né, parecido na primeira etapa, os Sport Cristal em cima, pressionando o Fluminense, e um jogo picotado, tenso nas divididas, logicamente, tenso nas divididas. E também, por exemplo, aqui, de uma pressão, né, que teve ótimas chances dos dois lados, das duas equipes. Primeiramente, aqui para o Fluminense, aos 12, numa jogada tradicional do Arias, né, pelo lado direito, né, na linha de fundo, o colombiano avançou, né, a defesa corta e o escanteio para a equipe do time do Fluminense, né? E no escanteio cobrou o Marcelo e o Inácio afastou de cabeça. E também, né, no lance também aos 16 para a equipe do time do Sport Cristal, o Rumberg cobrou a falta e a bola saiu pelo lado do gol do goleiro Fábio, tiro de meta, uma cobrança de falta, né? E também também uma pressão que o time do Sport Cristal apertando a saída de bola do time do Fluminense, né, e não deixa a equipe carioca trabalhar a bola, né, principalmente com uma marcação, principalmente na segunda etapa, inclusive, que está acontecendo na partida, certamente nessa pressão que a equipe do time do Fluminense, o time do Sport Cristal está tendo, tá dando em cima do time do time tricolor. E aí, tentando aí o time do Fluminense, até o Fernando Diniz tentando argumentar com os jogadores, né, na partida, tentando argumentar na partida, né, chamando os jogadores, e aí o time do Fluminense tentando procurando alguma coisa das jogadas. E, por exemplo, aí dos dois lances, até inclusive aí nos dois lances, né, dos três, na melhor dizendo, aí em sequência, os 22, com o Cano, inclusive, o Arias recebeu na direita,
né, cruzou a bola na área, o Germancano cabeceou para a defesa do Solis, foi a melhor chance do Fluminense no segundo tempo. O outro lance foi com o Arias, o André recuperou a bola no meio, liga em Cano e que toca para o Samuel Xavier na lateral, cruza para o Arias, cabecear nas mãos do Solis. O Fluminense consegue, enfim, criar na etapa final de jogo, né, e melhora na partida, né, nesse período, né? E aos 25, com o Cano de novo, né? Mais uma com a bola sobrando para o Cano na intermediária, de longe, que arriscou, né? De esquerda, a bola desviou em Inácio e vai para escanteio com muito perigo. E aí na cobrança de escanteio, né? E na cobrança de escanteio, né? Teve uma jogada curta, né? E administrando a posse de bola no campo de ataque. Aí teve a substituição do time do Sport Cristal, com o Távora entrando no lugar do Pledel, aos 27, na segunda etapa. E aí o time do Fluminense tentando pressionar, né, principalmente na equipe do time do Sport Cristal. E aí teve a substituição do Fluminense, que entrou aí o Martinelli no lugar do Ganso, né, inclusive, né, aos 30, porque agora tentando conseguir, tentar mudar a situação da equipe, tentar melhorar a postura do time do jogo. Aí depois outra substituição da equipe do time do Sport Cristal, com o Rumbeg saindo para a entrada do Coroço, né, na equipe do time do principalmente o que está acontecendo. Então, e a partida também ficou assim, a partida ficou marcada também pelos números de faltas, né? Números de faltas, inclusive no total, 11-11 no total, 11 iguais, né? Para as duas equipes, 11 faltas para as duas equipes, né? E também nesse período aqui do jogo, em que o Coroço entrou no lugar do Rumbeg, o jogador Dias entrou também no lugar do Ludiger, o zagueiro, né? O Leonardo Dias, né? No lugar do jogador Ludiger. E aí o time do Thiago Nunes tentou renovar, assim, tentando renovar as energias, o gás na frente com a entrada do Coroço no lugar do Rumbeg, né? Para tentar renovar as energias do time do Sport Cristal, certo? E tem um bom lance aos 34 minutos, né? Em que o Nino roubou a bola na frente, Marcelo dá belo passo para o Keno, que finaliza. O Solis defendeu em 2 tempos a boa chegada do Fluminense, e o jogo ficou tenso nos minutos finais de partida, nos minutos finais do jogo, né? Aí teve a troca, o Pirani entrou, Gabriel Pirani no lugar do Lima, né? E aí, meus amigos, em que a equipe do Fluminense, né, tendo essa tensão na partida, tentando conseguir o gol, né? Porque lá no estádio do Monumental de Nunes, a equipe do time do River Plate fez naquele período fez o segundo gol, certo? O 2-0. Aí, se o Sport Cristal fazer um gol no jogo, né? Lógico, fazer um gol, fazendo gol no Sport Cristal, fazendo gol no Maracanã, e o Fluminense, ou melhor dizendo, se o time do Sport Cristal fazer um gol nesse sentido, eliminaria o Fluminense. Logicamente que o River Plate vencendo a partida já estava garantido. Agora, o Sport Cristal fazendo gol no Maracanã seria uma desclassificação, né? Porque o time do Sport Cristal ficaria com 10 pontos e o Fluminense com 9. Essa é a realidade. Então, e aí, aos 39 minutos, o Fábio Felipe Melo se enrolaram na saída de bola, na grande área, entregaram a posse de bola para o Sport Cristal, que não aproveitou a grande chance, o vacilo bizarro na defesa do time do Fluminense, e o Fábio deixou o zagueiro na fogueira, que escorregou e perdeu a posse de bola. E aí, meus amigos, o time do Fluminense, né, o time do Sport Cristal pressionou nos minutos finais de partida aí, né, nessa situação. E aí teve outras trocas aos 41 minutos na equipe do time do Sport Cristal,
tivemos aí as trocas aí entrou aí o Sousa no lugar do Loyola, o meio de campo entrou no lugar do lateral esquerdo e o Ávila no lugar do Brenner, né, que é o brasileiro Brenner. Então, tendo essa pressão também pelo lado da equipe do time do Fluminense, tentando conseguir, né, o Nino arrancou numa troca de passe, né, lançou para o Keno, que cortou para o meio e chuta na entrada da área para a defesa do goleiro Solis, da equipe do time do Sport Cristal. Então, teve aí de uma tensão, de um sufoco com a pressão nos peruanos no final da partida, né? Inclusive de uma pressão dos peruanos, lógico, né? De uma pressão como essa, a gente falamos aqui, e aí teve outras trocas também do Fluminense, né? O Felipe Andrade e Lelê entraram para os lugares do Marcelo e também dos lugares aqui, repito aqui, Felipe Andrade e Lelê entraram nos lugares de Cano e Marcelo. E aí teve essa pressão da equipe do time uma pressão do Sport Cristal. Também o Fluminense teve a jogada aí, inclusive, teve de uma jogada do Arias que arrancou pela direita, o Dias dá carrinho no colombiano, né? Mas o árbitro chileno mandou seguir, né? O Piero Massa, né? O Piero Massa, que é o chileno, né? O chileno, e mandou seguir, e o Sport Cristal foi o ataque, foi ao ataque, né? Tudo ou nada, né? Que a equipe do time do Sport Cristal foi o ataque, o time do time do Fluminense segurando a bola, né? Tentando conseguir segurar um jogo amarrado, tenso no final do jogo, e aí acabou a partida conseguida pela equipe do time do Fluminense, né? Que a atuação não agradou aos torcedores. Uma parte da torcida do Fluminense vaiou o time e a outra parte apoiou, né? Apoiou a equipe do Fluminense, mas um jogo desse que não foi de uma maneira que não teve foi um jogo tenso no Maracanã. O Fluminense teve algumas jogadas, mas não conseguiu jogar, né, como a torcida, né, esperava, né, da equipe do time do Fluminense, jogando, né, com a situação de ganhar o jogo, né, com facilidade, mas só que foi tensa a situação, quase que o Fluminense, né, quase foi desclassificado, né, quase foi desclassificado para a sequência da Copa Libertadores. Então, isso aconteceu de uma maneira até também com a presença do Thiago Silva, que compareceu no Maracanã para apoiar o time, né? Antes do jogo, o zagueiro reafirmou à imprensa o desejo de encerrar a carreira no Fluminense, mas não quis fazer promessas, né? Não quis fazer promessas, então, nessa situação. E agora, o sorteio agora vai ser no dia 5 de julho, o sorteio da Libertadores da América para conhecer o adversário na próxima fase. O River avançou na segunda posição, né? E o Sport Cristal em terceiro, repito, né? Vai para a Sul-Americana e o The Strongest está eliminado, né, nas competições. Então, o próximo compromisso vai ser nesse sábado agora contra o São Paulo no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Nacional. E o Cano, né, para a gente falar aqui, superou aí o Thiago Neves e se tornando o segundo maior artilheiro do Fluminense na Libertadores, com 8 gols, atrás apenas de Fred com 15, e chegou aí a 70 gols, né, pelo Fluminense, e virou o terceiro maior goleador estrangeiro do clube, superando nada mais, nada menos do que um grande jogador, inclusive, que jogou na década de 70, né, que é um grande jogador, inclusive, que é o Doval, né, que todo mundo lembra, né, o Doval, né, um grande jogador que jogou pelo Flamengo, Fluminense, né, é uma coisa, né, de uma maneira que vimos aí, né, que jogou na década de 60 e 70, né, o Doval, né, que foi um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, né, que era argentino também, que principalmente que foi um dos grandes craques do futebol, né, sul-americano, o Doval, e o Cano se tornou aí o terceiro maior goleador, superando o Doval, inclusive. Então, o prêmio, essa premiação com essa classificação do Fluminense, ganhou
garantiu, melhor dizendo aí, 24.700.000 em premiações na Libertadores da América com a classificação aí do Fluminense. Repito, 5 de julho, 1h, né, vai ser aí o sorteio, né, para sabermos aí o adversário do Fluminense, né, no sorteio pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Certo, pessoal? Gente, muito obrigado a todos pela companhia de sempre. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, ajudando demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, também ativando o sininho de notificações para você conferir o nosso trabalho e também os nossos vídeos em tempo real, e também acompanhando pelo Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor, e também acompanhando sempre, é claro, o Conversa Torcedor Notícias, sempre terças e quintas às 18 horas, e também o Conversa de Torcedor ao vivo, todo sábado às 11 da manhã pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pela Dário 98.7 FM, pelo site radioNSC.com, pelo site da nossa rádio, nsc.com, e também pela Rádio.net, também acompanhando o nosso programa pela rádio Nosso Senhor de Copacabana. Alberto Baide, Jaldo Rodrigues e eu, todo o pessoal da rádio, toda a equipe do Conversa de Torcedor, melhor dizendo, falando sobre as principais notícias do futebol do Rio de Janeiro e do esporte em geral, tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor, aqui no nosso pós-jogo. Valeu, galera. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do nosso pós-jogo no Conversa de Torcedor. Repetindo para vocês. Valeu, galera, e muito obrigado. Tchau, tchau, galera. Fique com Deus.